Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET, do Plano de Estudo Tutorado, do ano escolar e da respectiva semana que você pode ver aqui ao lado. O PET é uma apostila que foi disponibilizada para todos os estudantes das escolas estaduais de Minas Gerais lá no site Estude em Casa. E aqui no canal eu estou resolvendo as atividades de todos os anos escolares do ensino fundamental e também do ensino médio, um vídeo por semana, seguindo a organização das apostilas. Então fica comigo que a gente tem bastante coisa legal para aprender e estudar juntos nesse vídeo. Vamos então resolver as atividades do PET, Plano de Estudo Tutorado do 9º ano. Vamos resolver as atividades da semana 1. Aqui o material começa com algumas orientações para os pais e responsáveis e também dica para o aluno. Vale a pena ler esse material. Em seguida aparecem aqui as unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades e os conteúdos relacionados ao que vai ser estudado na semana 1. E aqui começam as atividades. As 3 primeiras atividades são atividades em que você deve assistir vídeos. A atividade número 1 é uma atividade com um vídeo introdutório, muito interessante, vale a pena você assistir esse vídeo. E logo depois aparece a seguinte mensagem: o mundo é mágico com suas infinitas medidas, com tantos múltiplos e submúltiplos. E aí começa a atividade 2, que também é uma atividade de pesquisa por meio de vídeos. Pesquise na internet vários vídeos e assista para lembrar como trabalhar com unidades de medida e notação científica. Seguem algumas sugestões de links de vídeos sobre o tema acima. Eu recomendo que você assista a esses vídeos porque eles falam de forma muito detalhada e muito bem explicada sobre esses temas, unidades de medida e notação científica. E como já há essas sugestões de vídeos aqui sobre esses dois assuntos, eu não vou ficar aqui repetindo tudo que já foi falado lá nesses vídeos, até porque senão esse vídeo aqui ele ficaria muito grande. Eu vou me concentrar na realização das atividades com você. Prosseguindo, a atividade 3 também é uma atividade de pesquisa, e ela diz o seguinte: pesquise na internet vários vídeos e assista sobre medidas encontradas no dia a dia. E aqui são citadas medidas que nos rodeiam, medidas em informática, micrômetro e nanômetro e unidades elétricas. E sobre cada uma dessas medidas, há aqui nessa tabela um link para um vídeo específico que vai falar sobre essas medidas. Vale a pena você assistir a esses vídeos. Mas sobre esses assuntos, de forma bem resumida, a gente pode falar rapidinho, olha só. Sobre as medidas em informática, nós temos o bit, e aqui o respectivo símbolo. Aí temos o byte, com o símbolo B, kilobyte, que é KB, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e yottabyte. Cada uma dessas medidas tem um símbolo e também há valores para cada uma dessas medidas. E esses valores eles sempre se relacionam a medidas anteriores, se você observar bem essa tabela. Mas lá no vídeo eles falam com mais detalhes sobre isso aqui. Em relação ao micrômetro e nanômetro, são medidas de comprimento. Olha só, a gente tem, por exemplo, aqui nesse esqueminha que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 decímetro já é igual a 0,1 metro ou 10 elevado a menos 1 metro, utilizando uma forma mais simples de representar. 1 centímetro já é igual a 0,01 metro ou 10 elevado a menos 2 metros. 1 milímetro é igual a 10 elevado a menos 3 metros ou 0,001 metros. Esse símbolo aqui, que é uma letrinha grega, você consegue reparar bem essa letrinha aqui. Esse símbolo é o símbolo que indica que a gente está falando micro. E como tem o M na frente, micrômetro. 1 micrômetro é uma medida de comprimento também, mas equivale a 10 a menos 6 metros. Ou seja, 0,000001 metro. É um número com 6 casas decimais, 6 casas depois da vírgula. E o nanômetro é ainda menor. A gente tem aqui que um nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros, ou seja, um número com 9 casas decimais, 8 zeros, e a última casa decimal aqui é 1. Então 0,0000801
metro. Em relação às unidades elétricas, a gente tem o volt, que é uma medida de tensão. Aqui em Minas, por exemplo, onde eu moro, a tensão é de 110 volts. A gente tem também a medida de potência. Já vi gente falando watt, já vi gente falando watt, que é representado pela letra W. A gente tem o ampere, que é uma medida de corrente. E a gente tem o ohm, que é uma medida de resistência. Esse símbolo aqui é uma letra grega, é a letra ômega. Agora, como essas medidas funcionam dentro do contexto da eletricidade, aí você precisa pesquisar. Lá no vídeo eles falam um pouco sobre isso. Repare que aqui aparece uma atividade 4. Pesquise na internet vários vídeos e assista sobre medidas encontradas no dia a dia. Mas essa atividade 4 é exatamente a mesma atividade 3. Então vamos para a atividade 5 agora. A atividade 5 diz o seguinte: leia a charge abaixo e responda às questões. O título da charge é geocentrismo. Se você não sabe, o geocentrismo é uma teoria que afirma que a Terra está no centro do universo, ou seja, a Terra é o elemento principal do universo e tudo mais que existe no universo está ali em volta do planeta Terra. Essa é uma teoria que já foi refutada cientificamente, obviamente, uma teoria lá da antiguidade, mas ainda hoje, por incrível que pareça, existem pessoas que, contrariando a ciência, acreditam no geocentrismo. Vamos ler a charge? Temos aqui alguém falando: quero os planetas alinhados, bem igualitários, sem supremacias. Entendeu? E aí o personagem aqui responde: claro, eu também estava pensando em algo assim. E de repente esse personagem pergunta para esse bonequinho aqui: Adão, em que ano estamos? E aí o personagem responde: 1600. Aí, o que o personagem maior fala? Ok, tenho que mudar tudo. Espero que ninguém tenha reparado a diferença. E aí ele faz a mudança, colocando aqui a Terra no centro. Repare que a Terra ela fica até maior do que os outros planetas, que a gente já sabe hoje em dia que são maiores do que a Terra. Ou seja, aquela ideia lá de alinhamento dos planetas em relação ao Sol, que foi proposta aqui no início da charge, ela precisou ser mudada por causa de alguma situação que ocorreu no ano de 1600. Só para contextualizar um pouco, lá no ano de 1600 já havia estudos científicos que comprovavam que a Terra não era o centro do universo, ou seja, essa ideia do geocentrismo ela já estava caindo por terra. Só que havia um movimento muito forte de domínio da Igreja em torno da ciência. Então esses estudos que refutavam essa ideia da Terra ser o centro do universo, mas colocavam essa lógica da gente ter o Sol e todos os planetas alinhados em relação ao Sol, ou seja, uma lógica que se chama de heliocêntrica, essa conversa era muito perigosa e, inclusive, houve pessoas que morreram por causa das suas teses científicas. E aqui na charge, o que aconteceu? Pelo início da história, a gente podia perceber que estava sendo desenvolvida a ideia heliocêntrica, do Sol no centro e os planetas alinhados, cada um a uma distância do Sol, mas eles estavam ali girando em torno do Sol. Porém, como o personagem lembrou que estavam no ano de 1600 e aquela era uma época em que as pessoas que falavam que o Sol estava no centro estavam correndo o risco de morrer, ele mudou toda essa ideia e colocou uma lógica em que a Terra voltava a ser o centro. Depois dessa rápida conversa, vamos então responder as questões. Letra A. Como seria alinhar os planetas? O que significa essa expressão na charge? E eu coloquei aqui uma imagem dos planetas alinhados em relação ao Sol. Eles não estão exatamente alinhados. A gente poderia dizer que cada um está a uma distância do Sol, mas eu não posso dizer que eles estão alinhados porque cada um gira numa velocidade em torno do Sol, mas se a gente fosse medir uma distância em linha reta do Sol até o último planeta do Sistema Solar, a gente conseguiria colocar nessa linha reta cada um dos planetas e cada um dos planetas teria então uma distância até o Sol. Letra B. O que significa o termo igualitário e o termo sem supremacias? Isso foi dito aqui na charge, Quero os planetas alinhados, bem igualitário, sem supremacias. Quando você não sabe o que uma palavra significa, o que você faz? Você pesquisa no dicionário. Se você não tem um dicionário de papel, mas tem acesso à internet, joga lá no Google. O que significa igualitário ou o que é igualitário? Normalmente as primeiras respostas que aparecem são respostas
de dicionários. E a resposta para igualitário que eu achei interessante, que eu encontrei, foi essa aqui, ó. Igualitário, que tem como objetivo a igualdade civil, política e moral, relativo ao igualitarismo, ideologia ou comportamento de quem busca a igualdade completa e absoluta dos indivíduos, particularidade do que é igual ou do que busca a igualdade, tratamento igualitário para homens e mulheres. No contexto da charge, a gente não está falando de homens e mulheres, mas a ideia de igualitário ela traz para a gente esse contexto de igualdade, ou seja, nenhum planeta deveria ser mais importante do que o outro. Então, se a gente pensa na lógica do geocentrismo, em que você tem a Terra no centro, você está dando um grau de importância a mais para o planeta Terra em relação aos outros. E o que está dizendo aqui é justamente que isso não deveria acontecer, é que você deveria ter uma igualdade entre os planetas, ou seja, eles deveriam estar todos alinhados, e a expressão sem supremacias. Olha o significado da palavra supremacia. Total e incontestável superioridade, hegemonia, primazia, preponderância, poder supremo. Na lógica do geocentrismo, a gente tem a Terra como um planeta que tem justamente o que está escrito aqui. Essa total e incontestável superioridade, hegemonia, primazia, preponderância, ou seja, um poder supremo. Quando a gente fala sem supremacia, é exatamente o contrário disso. Então, a ideia da charge no início era justamente essa de romper com essa ideia de que a Terra estava no centro e era o planeta mais importante. Prosseguindo na letra C, temos aqui, que sistema é representado na charge? Já falamos sobre isso aqui, acho que já está claro para todo mundo que a gente está falando sobre o sistema solar. Letra D, o que é o sistema solar? Olha, a gente sabe que o sistema solar tem o Sol, tem alguns planetas, mas buscando aí na internet numa pesquisa rápida, o conceito de sistema solar é muito mais do que isso, de Sol e planetas. Olha só o que eu encontrei. O sistema solar é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Ou seja, não são só os planetas e o Sol, tem também os asteroides e os cometas. Letra E. Quais são os planetas que compõem o sistema solar? A resposta atual que a gente tem para essa pergunta é essa aqui. São 8 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Inclusive, esses planetas aqui eles estão escritos na ordem de distância em relação ao Sol. Ou seja, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, depois Vênus, depois Terra. Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, até chegarmos a Netuno. Mas aí você pode estar pensando, e o Plutão? Plutão não faz mais parte do Sistema Solar? Atualmente, o que se diz a respeito de Plutão é que ele é um planeta anão. Então ele está muito distante do Sol, ele sofre pouca influência do Sol e inclusive existem também outros planetas anões que estão antes de Plutão. Então Plutão ele não é considerado um planeta para fazer parte aqui do Sistema Solar. Portanto, atualmente são somente 8 planetas. A letra F diz o seguinte: que unidade de medida de comprimento poderíamos utilizar para medir a distância entre os planetas? Olha, essas distâncias entre os planetas são medidas muito grandes, então não faz muito sentido você querer medir isso em milímetros, centímetros, nem metros. Considerando o nosso sistema de medidas de comprimento, a gente teria ali até o quilômetro. Mas mesmo assim, utilizando essa unidade dos quilômetros, a distância entre os planetas seria de muitos milhões, até mais do que isso, de quilômetros. Por isso, na astronomia, hoje em dia se utiliza essa unidade de medida especial, o A, que é a unidade astronômica. Ela mede aí aproximadamente 150 milhões de quilômetros, mas o valor preciso é de 149 bilhões 597 milhões 870 mil e 700 metros. Essa unidade astronômica ela equivale a uma vez a distância da Terra até o Sol. Então, por exemplo, qual seria a distância entre a Terra e o Sol? A distância aproximada seria essa aqui, de 150 milhões de quilômetros, mas como a gente já tem essa unidade astronômica, a gente poderia falar que a distância da Terra até o Sol,
na unidade astronômica é de 1 unidade. Agora olha só o que a letra G pergunta. Que unidade de medida de comprimento poderíamos utilizar para medir a distância entre um planeta e o Sol? Muito bem, a gente pode utilizar os quilômetros, mas como eu disse, seriam milhões e milhões de quilômetros, principalmente se você observa planetas que estão cada vez mais distantes do Sol. Se a Terra já dista 150 milhões de quilômetros aproximadamente do Sol, você imagina lá Netuno. Então, uma boa unidade de medida para medir a distância entre planetas e o Sol é a unidade astronômica. A letra H pergunta o seguinte: qual é a distância aproximada entre Terra e Sol? A distância aproximada é essa aqui, de 150 milhões de quilômetros, a gente já acabou falando já sobre isso, ou de 149 bilhões, 597 milhões, 870 mil, 700 metros, e na internet também, de maneira aproximada, mas não tão aproximada como 150 milhões de quilômetros, eu encontrei essa medida aqui, 149 milhões e 600 mil quilômetros. É um pouco mais precisa essa medida do que 150 milhões de quilômetros. A letra I, que é a última pergunta dessa parte, da semana 1, porque logo já começam as atividades da semana 2, mas a gente vai falar sobre a semana 2 no vídeo da próxima semana. A letra I pergunta o seguinte: o que é notação científica? Você reparou que, principalmente nessas últimas questões, nós falamos sobre medidas de distâncias entre planetas, distâncias entre planetas e o Sol, que são medidas com valores muito grandes. A notação científica, ela vem para a gente escrever, ela vem ajudar a gente a escrever essas distâncias de uma forma mais simples. Ela serve tanto para a gente escrever números muito grandes, como números muito pequenos. Isso a gente vai ver melhor nas atividades da semana 2. Mas então, qual seria a definição de notação científica? O que a gente poderia falar sobre isso de uma forma bem resumida? Olha só, notação científica é uma forma utilizada para escrever números muito grandes ou muito pequenos com potências de base 10. Se você observar, essa é uma escrita bem mais simples do que esse número muito grande, porque quando a gente utiliza as potências de 10, a gente consegue diminuir a quantidade de zeros que a gente precisaria escrever. E se você estudou os vídeos que aparecem lá no início das atividades da semana 1, você sabe como que 149 milhões e 600 mil se transformaram em 1,496 vezes 10 elevado a 8. Esses vídeos explicavam lá, alguns deles, justamente o que é notação científica e como você faz para escrever um número que não está em notação científica em notação científica. Mas fique tranquilo, na semana que vem, no vídeo da semana 2, a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar sobre notação científica e vamos também fazer alguns exercícios de transformação envolvendo notação científica. Muito bem, com isso a gente encerra a resolução das atividades dessa semana. Se ficou alguma dúvida ou você quer registrar alguma observação, faça isso utilizando o campo dos comentários. Eu prometo que eu vou ler tudo e vou tentar responder bem rapidinho. Na descrição do vídeo estão links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também se inscrever no meu canal no Telegram. Agora, antes de terminar, eu quero te pedir um favor. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seus conhecidos que estão estudando o mesmo assunto, porque se foi útil para você, pode ser que seja útil para eles também. E se você fizer isso, eu vou ficar muito grato, mas só faça se você puder e se você quiser. Agora eu fico por aqui, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o vídeo da próxima semana. Tchau, tchau!